A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro sol, e grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. And intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse aqui é daqueles temas assim que não chamam muita atenção, né? Pessoal quer saber de polêmica. Mas a gente vai abordar esse assunto porque tem uma teoria aí que eu quero dar uma abordada e a gente vai entender o que é o Espírito Santo para os Mormons. Porque vamos voltar naquela ideia, eu comentei no episódio anterior, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso mesmo, sobre a ressurreição. Às vezes a gente está ali dentro da igreja, principalmente eu, por exemplo, fui criado dentro da religião Sud. A crença cristã popular meio que se mescla com a crença mormon. Eu, por exemplo, não saberia diferenciar muitas coisas e não saberia identificar o que foi criado pela religião Sud e o que é uma crença dos cristãos em comum. Eu acredito que isso aí se deve bastante a esse fato de que dentro da igreja a gente já se mantém bem ocupado, né? Mas acredito assim que principalmente é pelo fato da igreja não incentivar nem um pouco qualquer pesquisa a outras crenças, outras religiões. Mas eu acredito que esse assunto aí da trindade é bem polêmico, né? Entre as religiões. Alguns acreditam que Deus tem um corpo de carne e ossos, outros não, que é só um espírito. Quem são os membros dessa trindade? De acordo com as ordenanças que eram feitas lá no templo de Nauvoo, que inclusive elas foram escritas por Brigham Young, né? Essas ordenanças diziam que a criação tinha sido feita por o que ele chamava de trindade. A trindade criou a terra, tá. E quem era essa trindade descrita por Brigham Young? Elohim, Jeová e Miguel, né, que é Adão no caso. Complicado, né? A gente tem a trindade, que é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E agora a gente está falando sobre uma outra trindade aqui nas ordenanças do templo, que falam sobre a criação da terra. Deus, Jesus Cristo e Adão. Quem quiser dar uma confirmada nessa informação, está lá no Times and Seasons, né? Publicação oficial da igreja, de 15 de março de 1842. Está na página 720. Brigham Young não está citando o Espírito Santo nessa trindade dele aí. Bom, ainda no Journal of Discourses, né, outro material oficial da igreja, Heber C. Kimball agora, ele falou no, vamos ver, volume 5, página 179. Ele disse assim: bem, deixe-me dizer que o Espírito Santo é um homem e ele é um dos filhos do nosso Pai e nosso Deus. E ele é o homem que ficava após Jesus Cristo. Essa fala aqui bem aberta, dá muita interpretação, mas vamos dar uma olhadinha em mais algumas outras fontes. Words of Joseph Smith, né? Então esse livro na página 245 cita assim: Joseph também disse que o Espírito Santo está agora em um estado de provação, o qual, se ele realizar em retidão, ele pode passar pelo mesmo curso
ou um curso similar de coisas que o Filho passou. Bom, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, Espírito Santo não é o nome de um ser, né? É como se fosse um título, né? Como se fosse um cargo. Então ele é o Espírito Santo, que está ali dentro da Trindade. A princípio ele não é identificado, mas pelo que a gente consegue entender aqui, parece que Brigham Young identificou ele como sendo Adão, né? Heber C. Kimball deixou bem aberto ali como, né, quem que é? É a pessoa logo após Cristo. Então é Cristo e depois de Cristo é o Espírito Santo. E aí, quem é esse cara? Para mim tá parecendo muito que Joseph Smith quis dizer, né, que esse cara sou eu. Né? Porque se a gente pegar essa leitura de que Joseph Smith falou que o Espírito Santo estava agora, né, naquele momento, passando por um estado de provação, que se ele realizasse em retidão ele poderia, né, passar pelo mesmo curso, uma coisa similar a Jesus Cristo, e juntando essa informação já com as informações anteriores que a gente já estudou nesses episódios, falando sobre Joseph Smith, que ele se achava o cara que depois de Jesus Cristo fez mais pela humanidade, eu não duvidaria de que Joseph talvez tentasse relacionar o Espírito Santo a ele próprio. Imagina, era o membro da Trindade. Eu não sei, a gente está levantando algumas interpretações aqui, porque ele está passando neste momento por um estado de provação. Adão já tinha vivido e já tinha morrido, né? Eu só posso pensar que talvez Joseph estivesse falando sobre ele próprio. E considerando aquele comportamento bem narcisista de Joseph, eu não duvidaria que ele se consideraria o membro da Trindade. Mas vamos tentar destrinchar isso aí, essa teoria do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Uma teoria que é levantada diz que talvez o Espírito Santo não foi só uma pessoa no decorrer da história da humanidade, e sim que foi um cargo que várias pessoas, vários espíritos revezaram essa posição. Então talvez em uma época Adão era o Espírito Santo, talvez em uma outra época Joseph Smith é o Espírito Santo. Aí esse Espírito Santo é enviado para a Terra com uma missão especial, né? E obtém um corpo físico como todos nós. E aí, quem será que está ocupando essa posição como segundo conselheiro aí na presidência do universo? Dentro dessa teoria de que o cargo do Espírito Santo vai sempre passando de um espírito para outro, e esse espírito vai recebendo um corpo de carne e ossos, a teoria levanta a hipótese de que esse Espírito Santo, né, o cargo, era ocupado pelo próximo profeta que abre uma dispensação, né? Então, primeiro foi Adão. E aí, agora um testezinho. Você lembra quem são os profetas das dispensações? Ó, chutando, eu diria que Adão é um, Moisés talvez seja outro, Jesus Cristo e Joseph Smith, 4. Os outros eu já não talvez Abraão. Vamos dar uma olhadinha, agora vamos pesquisar. Abraão, sim, Abraão está aqui. Então, vamos ver na ordem das 7 dispensações, né? Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo e Joseph Smith. E aí, será que esses caras foram os 7 Espíritos Santos? E agora, depois de Joseph Smith, quem é o Espírito Santo? Será que ainda é ele? E aliás, na época de Jesus Cristo, daí não tinha o segundo conselheiro? Era só membro da Trindade? Mas lembrando, pessoal, isso aí é uma teoria, a gente está tentando levantar algumas informações sobre isso, sobre o Espírito Santo. Quem é esse carinha? Dá para ler alguma coisa ali em Abraão e Moisés, né? Então, pérola de grande valor. Abraão 3, 23 ao 28. Ou, né, se quiser acompanhar ali em Moisés 4, do 1 ao 4. E Deus, o Pai, perguntou: quem redimirá a terra? Quem descerá e fará o sacrifício pela terra e por todas as coisas que ela contém? O irmão mais velho disse: eis-me aqui, né, Jesus Cristo. E então acrescentou: envia-me. Mas o segundo, que era Lúcifer, o filho da manhã, disse: eis-me aqui, envia-me, e serei teu filho e redimirei todos os filhos e filhas de Adão e Eva que vive e viverá sobre a terra. Mas disse o pai: isso de nada adiantará, dei a cada pessoa o livre-arbítrio.
Todos devem usá-lo para alcançar a exaltação em meu reino. Uma vez que tenho o poder de escolha, devem exercer esse poder. Eles são meus filhos. Os atributos que em mim vês existem também em meus filhos, e eles devem usar seu arbítrio. Se tentares salvar a todos, terás que salvá-los em uma iniquidade e corrupção. Opa! O que a gente viu aqui? Que o segundo depois de Cristo era Lúcifer. E de acordo com o Herbert C. Kimball, que ele falou lá no Journal of Discourses, que a gente leu, o segundo, o homem que ficava após Jesus Cristo, era o Espírito Santo. Eita, polêmico isso aqui. Bom, eu acredito que, obviamente, não daria para considerar Lúcifer como o Espírito Santo. Mas para ver, como as Escrituras, quando deixam as informações muito abertas, dá abertura para muita interpretação. Que segundo essa teoria, eles dizem que talvez o Espírito Santo era Lúcifer antes da queda dele, e depois esse cargo ele foi substituído aí por outro. E aí, para membro da igreja que já fez alguns estudos, sabe que Satanás ele não era pouca coisa nos céus, apesar de ele ser a representação do mal, qualquer coisa de ruim você vai acrescentar a essa imagem de Satanás. Ele era sim um espírito poderoso lá nos céus, antes da criação do homem. Então aí fica a dica de que talvez aí no início ele era esse Espírito Santo. E aí? O que será? Será verdade? Bom, segundo o apóstolo da Igreja Sud, John A. Widitsoe, a gente já falou bastante sobre ele. Ele gostava de abordar bastante essas doutrinas profundas. Ele escreveu um livro chamado A Rational Theology, uma teologia racional. E na 6ª edição, na página 72 e 73, esse apóstolo Widitsoe falou assim: o principal agente utilizado por Deus para comunicar sua vontade ao universo é o Espírito Santo, que não deve ser confundido com o Santo Espírito. Tá, a gente vai ter que dar uma abordadinha aqui no inglês, porque quando ele fala o primeiro Espírito Santo, ele fala do Holy Spirit. E quando ele fala não deve ser confundido com o Santo Espírito, nessa tradução do português, na verdade no original de inglês fala Holy Ghost, em letras maiúsculas. Então, Holy Spirit e Holy Ghost. Então, pelo que a gente está vendo aqui, que esse apóstolo Widitsoe falou, quando Deus quer comunicar a vontade dele para o universo, ele usa o Holy Spirit, que é o Espírito Santo, que não deve ser confundido com esse Santo Espírito, que é o Holy Ghost, o personagem que é o terceiro membro da divindade. O Espírito Santo penetra todas as coisas do universo, material e espiritual. Através do Espírito Santo, a vontade de Deus é transmitida por rádio, transmitido de forma exata. Isso forma o que pode ser chamado de o grande sistema de comunicação entre os seres inteligentes do universo. O Santo Espírito, que é o Holy Ghost, que é o membro da Trindade, ele vibra com a inteligência. Ele recebe a palavra e a vontade de Deus, dada por Deus e por outros agentes pessoais, e transmite essa mensagem para as partes mais remotas do espaço. Por essa operação inteligente e infinita do Espírito Santo, todo o universo se mantém unido e por meio dele não há distância que os seres inteligentes possam escapar da dominação da vontade de Deus. Ficou meio confuso? Pelo que dá para entender dessa leitura aqui, pelo jeito o Holy Spirit é aquela frequência que vem e penetra dentro de nós, a influência de Deus, e o Holy Ghost é o Espírito Santo propriamente dito como uma pessoa da Trindade. É como se o Holy Ghost produzisse o Holy Spirit. Viajaram legal nas doutrinas. Se a gente for tentar entender o Espírito Santo de acordo com o judaísmo, eles têm uma escritura chamada Talmud, e essa escritura ensina que o Espírito Santo estava entre as 10 primeiras coisas que foram criadas por Deus lá no primeiro dia da criação. Mas assim, num contexto geral, a natureza do Espírito Santo ela não é descrita assim, em lugar nenhum. O nome, esse nome do Espírito Santo, ele indica
um ser que foi concebido como se fosse uma espécie de vento, assim, que se manifesta através do som ou da luz. Agora, dentro daquela teoria de que todos os profetas das dispensações ocuparam, né, essa posição de ser o Espírito Santo, né, o Consolador, a gente lê ali naquele livro Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, na página 153, ele fala ali, ó, nosso grande príncipe, Miguel, conhecido na mortalidade como Adão, é o segundo após Cristo no plano de salvação e progresso eterno. Na existência pré-mortal, Miguel foi o mais inteligente e mais poderoso filho espiritual de Deus, com exceção apenas do primogênito. Então, às vezes, né, Satanás é o segundo após Cristo, aqui Adão é o segundo após Cristo. Em outros lugares a gente entende que Joseph Smith é o segundo após Cristo. Quem confirma que é Adão é Bruce R. McConkie, naquele livro famoso, né, Mormon Doctrine, na página 491. Lá ele cita o nome Miguel, aparentemente, e com toda a propriedade, significa alguém que é semelhante a Deus. Aí ele está explicando o significado do nome Miguel. Miguel desempenhou um papel importante na criação da Terra, sendo superado apenas por Jesus Cristo. Dentro de uma teoria, a decadência de Lúcifer, né? Então Lúcifer ele foi expulso, aí abriu essa vaga para Adão. E aí então que Adão se tornou o segundo após Jesus Cristo. Joseph Smith falou uma coisa interessante também, ali no Teachings of the Prophet Joseph Smith, na página 190, ele falou assim, um convênio eterno foi feito entre 3 personagens antes da organização desta terra e se relaciona à sua dispensação das coisas para os homens na terra. Esses personagens, de acordo com o registro de Abraão, são chamados Deus, o primeiro, o Criador, Deus o segundo, o Redentor, e Deus o terceiro, a testemunha ou testificador. E no livro Latter-day Saints Church History de Kirtland, não é o mesmo History of the Church do B.H. Roberts, é um outro, na página 333, olha só, membronita. Joseph Smith disse assim, se fosse da vontade de Deus, irmãos, eu poderia lhes dizer quem sou eu. Mas vocês chamariam isso de blasfêmia e desejariam tirar minha vida. Então Brigham Young disse, não diga nada, pois eu já sei, eu sei. Olha, só ficou a mensagem subliminar aqui. Ai, ai, ai. Tem um livro chamado The Development of the Concept of a Holy Ghost in Mormon Theology. Justamente o que a gente está estudando hoje, né? O desenvolvimento do conceito do Espírito Santo na teologia mormon. Quem escreveu foi Vern G. Swanson. Ele foi um historiador da igreja, escreveu esse livro lá em 1978. Então, ele é membro da igreja, historiador e acadêmico sobre esse assunto, né, de teologia da Igreja Sud. Nesse documento ele tentou explicar o que é essa crença sobre o Espírito Santo. E ele fala assim, a crença mais difundida é de que Joseph Smith foi o Espírito Santo, ou melhor, que ele representava o Espírito que emana do Pai e do Filho. Essa teoria surgiu a partir de várias fontes. Em um discurso de 9 de março de 1841, Joseph Smith aparentemente discorreu sobre os 3 deuses que presidiram essa criação. Vamos dar uma pausa aqui. Eu sabia, olha, eu nem tinha lido essa matéria toda, eu sabia que Joseph Smith ia se comparar ao Espírito Santo, membro da Trindade. A autoestima desse cara, assim, ela não tinha limites. Mas vamos continuar aqui, o que o Swanson falou. Ele vai citar aquele discurso de Joseph Smith, lá em 1841. Uma eterna aliança foi feita entre 3 personagens antes da organização dessa terra, e que se relaciona à sua dispensação de coisas para homens sobre a terra. Esses 3 deuses, argumentam alguns, eram o pai Adão, que começou o mundo mortal, Cristo, que viveu no meridiano dos tempos, e Joseph Smith, que viveu na dispensação da plenitude dos tempos. E ele continua ali, né? Outros viram em Doutrina e Convênio 135.3 uma evidência de que Joseph Smith é o Espírito Santo. Joseph Smith, o profeta vidente do Senhor,
com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Que engraçado, cara. Eu diria que tinha sido Adão, né? Porque para o homem ser salvo ele teria que nascer. Mas, pelo jeito, né, que a gente vê aqui do Doutrina e Convênios, a palavra de Deus é Joseph Smith. Né, ele foi essa pessoa. E na conclusão do Swanson, ele disse assim: Cristo fez o máximo para salvar a humanidade e é o segundo membro da Trindade. E, portanto, Joseph Smith seria o terceiro membro. Bom, esse material ele não é um livro, tá, pessoal? É um artigo. Ele é um artigo acadêmico, foi publicado em 1978 no Journal of Mormon History, que é um periódico especializado em história e estudo da Igreja Sud. Bom, pessoal, mas como a gente falou aqui, isso aqui é uma teoria, tá? Não é considerado pela Igreja como uma doutrina canonizada, tá? Uma doutrina oficial. Segue a mesma linha aí de muitos ensinamentos que a gente já viu aqui nos nossos estudos, muitos ensinamentos que foram sim pregados pela igreja, levantados pelos profetas, mas que hoje a igreja tenta desconsiderar, tenta esconder. E aí, o que você acha sobre essa teoria? Bom, antes de finalizar, só quero avisar os membronitas de que o nosso próximo episódio especial, né? Episódio número 200. E por isso eu estou preparando um vídeo. Pois é, então o nosso próximo episódio ele vai ser filmado e não gravado somente o áudio. Obviamente, vou estar aí disponibilizando o áudio também no Spotify, para quem não tem, né, essa condição, tá ali dirigindo, né, tá na academia, tá fazendo alguma coisa, não pode assistir, não tem problema. Escuta aí no Spotify tranquilo. Mas, né, só tô avisando aí que vai estar disponibilizado em vídeo lá no YouTube. Também tô preparando aí uma vinhetinha de introdução nova, vai ficar bacana. No mais, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.